Nesse vídeo, na verdade, sobre essa aula, eu quero te explicar exatamente isso que está escrito aqui na tela do lado. Por que fazer 80% dos seus treinos leves não funciona para corredor amador? Eu recebi essa pergunta lá no meu Instagram e acabou gerando uma discussão. Algumas pessoas concordam, algumas pessoas não concordam, mas eu quero te mostrar o que está por trás, qual a lógica por trás de por que defendem tanto o treino leve agora, porque falam que você precisa fazer sempre 80% dos treinos, do volume semanal, do volume da sua semana, da quantidade de quilômetros que você faz sempre de forma leve. Então, para isso, primeiro eu quero te mostrar essa balança aqui, ó. Para quem conhece um pouquinho mais sobre treinamento de corrida, para quem estudou a história do treinamento, sabe que sempre pendeu para um lado ou para o outro, ou para o lado da intensidade ou para o lado do volume, o treinamento. E por que isso acontece? Isso acontece porque sempre quando surge uma nova leva de treinadores, sempre quando aparecem novos treinadores trabalhando com corrida, eles querem se diferenciar daquilo que os treinadores faziam antes. Então, a gente vai ver logo depois por que sempre essas mudanças acontecem entre 20 e 30 anos, entre 15 e 30 anos, vamos deixar assim. Cada 15 e 30 anos tem uma mudança no treinamento de corrida. Por quê? Digamos que tem um treinador que está fazendo só treino intervalado e ele defende que tem que treinar forte. Os novos treinadores que surgirem, se eles também falarem que é preciso treinar forte, como é que eles vão se diferenciar desses treinadores aqui que também já falam isso? Então, eles vão para o outro espectro. Não, você só evolui se você treinar leve, você deve treinar leve. E aí, esses novos treinadores dominam toda uma geração, passam 20, 30 anos e vem uma nova leva de treinadores. E esses treinadores, o mercado está dominado, né? A gente sabe que o treinamento de corrida exige é um trabalho, é o meu trabalho, inclusive, sou treinador também, além de corredor. Então, todo o mercado está envolvido no treino leve. O que acontece? Esses novos treinadores que surgem para se diferenciar falam, não, o foco tem que ser no treino intervalado. E aí, essa balança vai pendendo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Só que a gente vai ver também que, ao passar dos anos, esse pêndulo de um lado para o outro, ele vai ficando menor. Então, onde antes era muito exagerado, agora passa a ser menos exagerado, até que as coisas tendem a se equilibrar. Então, olha só o seguinte, ó. Aqui eu separei uma linha cronológica simples, fácil para a gente entender. Primeiro, final de 1800, ou seja, o treinamento da corrida de forma formal, institucionalizado com registros de treinos, acontece há mais de um século. Então a gente tem um século de informações sobre como melhorar na corrida e como baixar o pace. É uma quantidade de informações muito grande e muitos treinadores surgem com o intuito de dizer: não, eu estou fazendo algo revolucionário, isso nunca aconteceu na história da corrida. Eu não sou um desses treinadores. Eu falo para você, o que eu aplico não é nada, eu não tirei nada da minha cabeça, eu só peguei aquilo que tem de melhor em todos esses anos e transfiro para os treinos que eu oriento, para as pessoas que eu estão sob meus cuidados, né? Sobre os meus alunos e atletas. Então eu não faço nada mais que isso. Eu pego todo o conhecimento que já existe, tudo aquilo que é bom e transformo em o melhor treino que eu posso fazer para meus alunos. Então, ó, final de 1800, treinamento de baixo volume. Aqui se acreditava que para treinar para corrida tu nem precisava correr. Cara, isso é loucura. Talvez você veja um discurso parecido com isso nos dias atuais. Por quê? Aqui em 1800 era caminhada. Não, pra ti ficar bom na corrida, tu tem que caminhar. Tem que fazer caminhada de 40 quilômetros na semana, caminhada de 50 quilômetros. Era volume assim, ó, de 100 quilômetros de caminhada na semana, com algumas pequenas corridas, tá? Algumas pequenas corridas. E aí, beleza, passou isso. Ali, início de 1910, 1930, começou a ter mais corrida e um pouco mais de intensidade. Então, aquilo que antes era só caminhada, agora passou a ser um pouco mais de corridas. E essa corrida era com intensidade, mas eram também corridas pequenas. O volume de corrida era baixo na semana. Era coisa tipo assim, ó. A pessoa fazia 20 quilômetros de caminhada de manhã e à tarde ela fazia 2 de 800. Sem mentira, esse era o padrão de treinamento. Porque não, tem que ser trabalhar principalmente
a parte aeróbica, não precisa ter muita velocidade. Beleza, foi passando, já tinha algumas pessoas despontando aqui, principalmente com os finlandeses voadores, aí veio para 1940, 1950, que era a ascensão do intervalo. Aqui era só treino intervalado, era 6, 7 treinos intervalados, era treino intervalado todo dia. Basicamente tinha que fazer treino intervalado. E aí foi isso. Não, é treino intervalado, todo dia tem que treinar forte. Tem muitos bons atletas aqui, mas senti esse entendimento que só todos os treinos precisavam ser fortes. Aí, em 1960, 70, teve uma reação do treinamento de distância. Não, é preciso equilibrar isso aí. A gente tem que treinar leve, tem que treinar longe, tem que fazer treinos leves. Só que, o que aconteceu? Aqui, lembra, tinha um pouco mais de corrida e um pouco mais de intensidade. Aqui se manteve a corrida e exacerbou muito a intensidade. Aqui, manteve-se 2 a 3 dias de intensidade com treinos intervalados e o resto era de treinos leves. Então percebam, ó, foi incorporando os treinos intervalados e fortes aqui, e aqui teve essa reação da longa distância que não é preciso, mas aqui veio um entendimento que era preciso equilibrar os treinos fortes com os treinos leves. 1880 e 90, os intervalos voltam à cena. 5 sessões de treinos intervalados na semana, principalmente com os ingleses ali que acabaram dominando assim o cenário mundial da corrida. Também como uma resposta. E aí anos 2000, que é atualmente como é que a gente tá? Endurance é treinamento de resistência. Não, a gente precisa fazer muito volume, sempre treinar leve, 80-20, né? Aí surgiu aqui agora o 80-20, que é 80% dos seus treinos tem que ser leve, 20% só do seu volume total na semana tem que ser forte. Só que o que acontece? Além de ter essa questão dos treinadores, isso é mais um apontamento meu, tá? Existe toda essa questão dos treinadores, uma questão mercadológica para uma nova geração de treinadores se diferenciar da antiga, mas também eu acredito que essa explosão do treino leve se deve ao nosso estilo de vida atual. Nós estamos num estilo de vida onde a gente busca muito o conforto. A gente só quer saber de estar confortável. Qualquer dificuldade, sair para pegar uma comida na esquina é difícil. Então a gente pede o iFood, a gente manda entregar. Por quê? Porque a gente está nessa sociedade de conforto. Então, você pregar que fazer um treino leve tem mais benefícios, você consegue vender melhor o seu peixe. No caso, o seu trabalho. Não, você não precisa fazer treino intervalado, porque tem corredor que não gosta. Exige um certo nível de desconforto no treino intervalado. Eu vou ter que falar isso aqui para você. Infelizmente, é preciso algumas doses de desconforto para poder evoluir. Deixa eu só ajustar aqui. Aí, beleza. Exige algumas certas doses de desconforto para evoluir e tá tudo certo. É isso aí mesmo, a gente tem que saber lidar com isso. Então, também tem mais esse ponto. Só que o que o pessoal não entende, né? Vamos para aqui para baixo. O que o pessoal não entende? Não entende que a elite, que isso se baseia muito na elite, né? A elite faz 80% dos seus treinos leves. Só que eles não entendem que os 80%... Não é isso aqui que eu quero. Eu quero isso aqui. Não, mas aí também fica ruim, né? Vamos botar aqui na letra. Os 80% de treino leve da elite só existe... Pera aí que tá fora de foco. Aí. Esse 80% de treino leve só existe porque eles não têm mais como colocar treinos intensos na sua semana. Lembra que eu falei aqui que anos 60, 70 já se sabia que 3 treinos fortes na semana era o suficiente, que tinha que equilibrar em treinos leves e treinos fortes e treinos leves? Então, 80% do treino da elite é leve porque não tem mais onde colocar treino forte. Digamos que, se a gente pegar aqui, ó, a pessoa, ela treina segunda, quarta, tem terça antes, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu tô no mouse, aí é ruim de fazer isso. Beleza? Beleza. Então, ó, meu treino forte vai ser em vermelho, tá? Treinei quinta-feira forte. Beleza? Beleza. O que eu preciso? Eu preciso de no mínimo um dia pra mim me recuperar, né? Beleza. Vou descansar na quarta, quinta-feira, treinei forte. Beleza, treinei forte. O que acontece? Eu preciso de mais um dia pra me recuperar. Então, sábado, eu treino forte de novo. Pô, treinei forte sábado. Beleza. Domingo, pode ser descanso, tem muitos corredores que fazem descanso, ou vai ter que ser treino leve. E aí, se na segunda eu botar um treino forte, terça não vou poder treinar forte, né? Da outra semana. Eu vou ter que treinar quarta, sexta e assim vai. Então, é o que os corredores africanos fazem. Terça-feira é sempre dia de intervalado, eles sempre fazem treino intervalado. Quinta-feira é sempre uma sessão de fartlek. Inclusive, ó, essa câmera
do Coisa fica mandando likezinho, já aproveita, deixa o teu like nesse vídeo aqui e comenta também sobre o que tu tá achando até o momento. Calma que ainda tem muita coisa pra vir nessa aula, porque isso aqui é muito mais que um vídeo. Então, terça é intervalado, quinta é fartlek e aí sábado normalmente é o dia do longão. Então o que eles fazem? Eles preenchem esse dia aqui com treino leve, esse dia de treino leve, esse dia de treino leve e esse dia de treino leve, se eles treinarem ou não. Ah, mas os africanos fazem 2 sessões. Claro, eles precisam de muito volume. Atleta de nível mundial, a gente tá falando, eles chegam a fazer 200 km na semana. Acima de 100 é leve, então eles fazem 2 períodos. Tá, mas se eu vou colocar um outro período aqui na segunda forte, eu não consigo treinar terça forte. Então, eu coloco leve. Terça eu já treinei. O que eu vou fazer? Vou ter que treinar leve, né? Não tem como fazer 2 treinos fortes no mesmo dia. Quarta, putz, tem que treinar leve. Quinta, treino leve porque eu já dei esse estímulo. Sexta, treinei leve. Sábado, treino leve à tarde. Ou enfim, vice-versa. E aí domingo faço, normalmente eles têm um dia, né, de um turno de descanso. Pelo menos o que eu sei dos atletas de elite. Beleza? Então beleza, teve um turno de descanso. Só que aí, qual o erro do amador? Ele quer copiar essa distribuição dos treinos leves. Só que tem que pensar que o treino, primeiro, ele é planejado em cima daquilo que você quer melhorar. Talvez você nunca tenha parado para pensar. Então, a pergunta que você precisa fazer é: o que você quer melhorar? Vamos botar preto aqui. Beleza. O que você quer melhorar? Essa é a pergunta que você precisa se fazer cada vez que vai fazer um treino. Então, se chega um aluno pra mim e ele fala: Nestor, quero correr uma meia maratona. Beleza, ele quer correr uma meia maratona. O que eu vou fazer com esse aluno? Quais são as condições para se correr uma meia maratona? Ele precisa ter um trabalho muito grande em ritmo de limiar, porque é o limiar que vai ajuda a ter essa capacidade de suportar um ritmo por longas distâncias e provavelmente o ritmo de meia maratona dele vai ser parecido com o ritmo de limiar. Ele precisa ter volume também na sessão, porque quanto maior a distância que você faz, maior a quantidade de volume que você precisa. E terceiro, ele precisa também melhorar a sua velocidade, para que ele complete a prova em menos tempo e fique menos exposto para isso. Então, se ele vai correr um 21 km, ou 21 km, eu vou pensar nas sessões dele de treinamento. Então, vamos voltar de novo para o nosso caderninho aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Beleza? Ficou bem ruim isso aqui distribuído, mas tu consegue entender. Então, ó, eu quero fazer esse planejamento com ele. Eu não vou botar um monte de treino leve aqui, porque ninguém fica condicionado treinando leve, tá? Se tu quer treinar leve, quer fazer 80% dos seus treinos leves pra saúde, pra te ficar bem contigo mesmo, pô, tranquilo, pode ir lá, treina. Agora, esse canal aqui, eu trabalho, explico pra você sobre ter performance na corrida, tá certo? E essa performance não é performance de elite. Eu te ensino sobre treinamento, sobre mentalidade e sobre hábitos. É isso aqui que é esse canal para você ter mais performance na corrida e é a sua performance. Não é a performance do atleta de elite. É para você melhorar o seu tempo, para você correr mais longe, para você correr bem. Então, se tem essa sessão aqui e eu sei que pro meu 21 km eu preciso de uma sessão de limiar e uma sessão de treino para ganhar velocidade, eu vou distribuir primeiro essas 2 sessões na semana. Então, eu não gosto de trabalhar muito com 3 sessões de treino na semana com corredores amadores. 3 treinos na semana fortes, né? Não gosto de fazer. Eu gosto sempre de trabalhar com 2. Então, primeiro eu vou fazer isso. Digamos que ele treina terça, quinta e sábado. Beleza? Então, terça, ele vai ter um treino aqui, ó. Treino forte. Lembra que o vermelho é forte? Terça eu botei um treino forte pra ele. E o outro treino, eu poderia botar na quinta, mas eu quero que ele vá fazer no sábado. Por que no sábado? Porque no sábado ele tem um longão, então eu já consigo colocar um pouquinho mais de intensidade no longão dele e deixar mais específico. Já que, o mais importante, lembra? O objetivo dele é 21 km. Então eu primeiro penso os meus treinos dessa forma, porque isso a gente chama de sessões de qualidade. São nessas sessões que você realmente ganha condicionamento. E aí na quinta eu coloco ou um treino leve, né? Dependendo de quanto vai ser intenso aqui. Normalmente coloco um treino leve. Ah, Nestor, se treina 4 vezes na semana. O outro treino eu também coloco leve. A partir de 5 treinos na semana que eu vou pensar em colocar 3 sessões de qualidade, tá? Se a pessoa treina de 3 a 4, dependendo do nível dela, 5, ela vai ter 2 a 3 treinos leves. Então, digamos que o outro treino dela seja na segunda-feira.
Pô, segunda-feira é leve, tranquilinho. Fez aí o treino leve na segunda, fez o treino leve na quarta, terça e sábado precisa ser forte. Eu não calculo se ela tá fazendo 20% de volume forte ou se ela tá fazendo 80 leve. Não, eu penso nessa sessão de qualidade. Então, para ficar mais fácil de você entender, o que é essa sessão de qualidade? Né? Vamos falar aqui um momento, beleza? Então, ó, sessão de qualidade aqui é aquela que eu falei para ganhar velocidade, né? Velocidade aqui é o foco. O que eu vou trabalhar nessa sessão? Digamos que eu quero melhorar a velocidade dela, eu vou estar trabalhando em ritmo DV 10.000. O que é o V10.000? Velocidade de 10 km dela. Beleza? Beleza. Eu pego o que uma pessoa aguenta de velocidade de 10.000. No máximo ela vai aguentar fazer 10 km na velocidade de 10.000 dela, né? Faz sentido. Embora a gente tenha os intervalos, é uma velocidade que ela é muito extenuante, então eu vou usar no máximo 10 km. Eu não gosto nem de usar isso. Eu gosto de ficar entre 4 a 8 km nessa velocidade. Perfeito? Perfeito. Então digamos aqui que dessa 4 a 8 km ela vai fazer 5 tiros de 1.000. 5 tiros de 1.000 num ritmo forte. Beleza? Teve 5 km de treino forte, tá? E ela fez isso aqui. Por quê? É uma velocidade que é a metade da quantidade de treinos de 10.000 que ela faz. Ela vai estar melhorando a velocidade dela, criando resistência específica e tá tudo certo. Depois eu vou dar um exemplo de como montar para um 5K, só para você ter duas variáveis distantes. E aqui no sábado, o que ela vai fazer no sábado? No sábado, deixa... dá para fazer aqui. No sábado a gente vai trabalhar limiar, né? Limiar. Beleza, é um treino de limiar. O que eu vou fazer com ela? Ela vai fazer um limiar contínuo no meio, ela vai fazer um fartlek, ela vai terminar progressivo. Enfim, tem muitas possibilidades. Mas digamos aqui que ela vai fazer... Aqui ela fez 5 de 1 km, né? Deu 5 de 1 km, ela fez por 200 metros de trote. Aí tem um aquecimento ou não, o volume total... tô criando na minha cabeça aqui agora. Vamos botar o volume total 7 km aqui, beleza? 7 km, destes 5... saiu mal esse meu 5, né? Desses 5... vocês não sabem como é difícil fazer no mouse. 5 km forte. Desses 7, 5 km é forte. Aí eu vou fazer esse treino de limiar com ela. Minha disposição aqui na tela tá... Minha disposição na tela não tá muito boa. Mas espero que você esteja entendendo. A não ser que você seja uma criança do ensino fundamental, você não vai estar entendendo. Se não dá pra entender, né? Espero. Se não der, também comenta aí nos comentários, obviamente. No campo dos comentários você deixe a sua sugestão. Se esse modelo aqui de aula também é legal, ou se tu não gosta, enfim, tu prefere de outras maneiras, como é que eu fazia anteriormente. Enfim, só para que eu possa ter uma noção para trazer a melhor qualidade de vídeo para você. Então aqui do limiar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fartlek com ela. Digamos que ela vai fazer um longão aí de 12K, beleza? 12 km aqui ela vai correr. Beleza, vai correr 12 km. Eu vou botar 2 km de aquecimento para ela e depois ela vai fazer 1 km forte no ritmo de limiar por 1 km leve. Beleza? Um forte por 1 km leve. Aqui deu o quê? Deu mais 5 km forte. Então aqui teve 5 km forte. Fez 12, fez 7, deu o quê? 19 km. 19 km você tá correndo, só que ela vai correr uma meia maratona. E aí, esse treino aqui foi de 7 km, vamos botar aqui. 7 km, 19 mais 7 dá 26, né? Então ela teve 26. Nossa, mas aí também pode ser ruim também, mas aí é sacanagem já. Ela fez 26, ficou pior, né? 26 km total na semana. Desses 26 km total na semana, ela fez 10 km forte. Fez 10 km forte. Isso aqui deu bem mais que os 20%. Se fosse 20%, ela teria que ter feito 5 km forte. Só que não faz nenhum sentido, porque com 5 km forte, eu não conseguiria trabalhar essas duas valências que são essenciais. Tanto esse ganho de velocidade, quanto esse ganho de limiar. Só que não tem por que eu fazer todos os meus treinos leves se ela tem 1, 2, 3, 4 dias. Ela tem 4 dias de descanso entre um estímulo forte e o outro estímulo forte. Assim, ó, dificilmente tu leva mais que 3 dias para se recuperar de um estímulo forte de treinamento. Em provas de 21 km, de 42, tu pode demorar mais que isso, tá? Inclusive, tem uma regra que se chama a regra prática, que você precisa de 1 dia de recuperação para cada milha que você correu numa prova.
Então, digamos que você corra uma prova de 10 km, 1,6 milhas, se fosse 5 dias daria 5 km, 5 vezes 6, 30, daria 8, precisaria de 5 a 6 dias para se recuperar totalmente de uma prova de 10. Só que aqui a gente está falando de treinamento, onde a gente acumula um pouco mais de fadiga. Então, ó, deu 10 km forte, deu bem mais daquilo que é o 80-20 e tá tudo certo, porque ela vai ter tempo de recuperar de uma semana para outra. Então não faz sentido eu colocar um treino leve aqui, que ela vai estar deixando de ganhar condicionamento, porque ninguém, como eu falei, ninguém fica condicionado treinando leve. O treino leve, ele te ajuda a suportar as intensidades, a você recuperar, a melhorar todo o seu sistema aeróbico, mas você não fica condicionado de fato, você não corre rápido treinando leve. Você corre rápido, treinando rápido, e o treino leve é o suporte, como eu estou usando aqui, beleza? Então não faz sentido, ó. Nessa preparação que a gente fez fictícia, deu 26 km o total, sendo 10 km forte. Isso dá um pouquinho, sei lá, deve dar uns 40%. Beleza, vamos pegar um outro exemplo. Aqui um exemplo agora vai ser de uma prova de 5 km. A pessoa quer se preparar para um 5 km. Aí ela tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza? Beleza. Ela treina os mesmos 3 dias na semana. O que eu vou começar? Primeiro treino, sempre o treino difícil, eu vou colocar aqui na terça-feira. E aí, aqui no 5 km, eu posso tanto colocar um treino na quinta quanto no sábado. Eu gosto muitas vezes de deixar esse na quinta, concentrar um pouquinho mais esses dois treinos, até porque são treinos de velocidade aqui. Por quê? Porque a gente precisa novamente decidir qual que é o que eu quero melhorar. Se eu tô correndo um 5 km, eu preciso melhorar duas coisas. Eu preciso... isso aqui tá ruim, né? Qualquer dia eu vou melhorar isso aqui, prometo. Então, ó, se eu quero correr um 5 km, eu preciso de mais velocidade, né? Preciso melhorar minha velocidade e ter mais resistência a velocidade. Se eu pegar só esse 4 aqui sozinho, ninguém entende nada. Mas beleza, preciso com mais velocidade. O que eu preciso de mais velocidade? Eu tenho que trabalhar em ritmos mais rápidos que os ritmos que eu tô correndo meus 5 km. Então, eu vou trabalhar em ritmos de V3000, de V1500, de V800. Ritmo de 3K, ritmo de 1500 e ritmo de 800 metros, né? Eu uso o V ali. Então, digamos que eu vou trabalhar 3 km. Decidi que eu vou trabalhar a V3000, que é uma velocidade mais rápida que a de 5, e eu vou estar condicionando meu corpo a correr mais rápido. Nessa velocidade aqui, aí voltando àquela regra prática, eu posso trabalhar entre 3 a 4 km. No 3000 a gente tolera um pouquinho mais, tá? Não precisa se preocupar tanto com volume alto. Então, aqui eu vou estar trabalhando minha velocidade V3000. Digamos que eu vou fazer 10 tiros de 400 em V3000. 10 de 400 metros. Nessa velocidade aqui, que dá 4 km. Dá 4 km de tiro. 4 km forte. Beleza? Fez 4 km forte, tá? Os mesmos 4 km aqui. Beleza? Beleza. Pode ser que eu seja um 8. Vamos botar 8 de 400, né? Vou botar um 8 de 400 aqui. Opa. A gente vai construindo aqui. Vocês têm pressa em adquirir conhecimento? Se você tem pressa em adquirir conhecimento, não é uma boa. O conhecimento ele se acumula assim como a corrida com o tempo. 3,2 km forte. Beleza, beleza. 3,2 km forte na velocidade de V3000. Aí eu quero ganhar mais resistência à velocidade, né? Que é o treino de quinta-feira. Como é que eu ganho resistência à velocidade? Fazendo tiros na minha velocidade de 5.000 e na minha velocidade de 10.000. Tá? Esse 8.400 aqui é com intervalo parado, tá? Sem nada, mas vamos botar aqui que teve um volume total de mais 1,8 km aqui de aquecimento e desaquecimento, né? Então fechou 6 km de volume. 6 km de volume, beleza? Beleza. Resistência e velocidade. O que eu quero fazer? Eu vou trabalhar uma resistência e velocidade com esse meu aluno. E como é que vai ser? Ele vai fazer 12 tiros de 400 na V5000. Só que é uma velocidade que ele domina um pouco mais, né? Porque ele consegue, pensa, 12 de 400 vai dar 4,8 km. Dentro da velocidade de 5 km. Pensa que ele já correu 5 km contínuo nessa velocidade, só que agora ele vai correr 4,8 com pausas no meio. Então, a gente vai trabalhar a V5000 aqui, beleza? Com 12 de 400. Perceba, ó, eu fiz o mesmo treino, tiros de 400 metros. Só que aqui eu mudei, ele vai correr
400 e vai trotar 200 metros de trote. Então, vamos somar esse volume. Aqui deu 4,8 forte. E de trote, se fosse 10, dá 2,400. 2,400, vamos botar que ele fez mais 1 km de aquecimento, então dá 3,400 leve. Beleza? Beleza. Ó, deu 3,7 mais 4, 8 dá 8,2, se meu cálculo tá certo. 8,2 de volume total. E aqui de 6 km de volume total. Não é pra coisar. Beleza? Aí, ó. 6 e 8, 14. Então ele tem 14 km na semana. E aí ele vai fazer o mesmo longo de 12 km. Né? Esse longo aqui, ele vai fazer o longo aqui no sábado de 12 km leve. Bem tranquilo. Fez 12 km leve. O volume total vai dar o quê? Os mesmos 26 que eu fiz antes. Vai dar os mesmos 26 km. Olha só. Ele fez os mesmos 26 km no treino. Só que se eu pegar aqui, ele fez 3, 4, 7, 8. Fez 8 km no treino forte. Meu Deus. E aí fez os 8 km forte nessa preparação de 5 km. É óbvio que esse forte aqui, esses 8 km, é muito diferente, porque as intensidades são maiores do que esse aqui que eu fiz treinando para um 21 km, onde as intensidades são menores. Então percebam, nenhum dos dois treinos eu usei 80% de treino leve. Por quê? Porque o volume de corrida é muito baixo. Agora, se essa pessoa treinasse 4 vezes na semana, digamos que ela faria outro treino de 6, 7 km aqui. Vou pegar esse mesmo exemplo da minha maratona. Eu vou indo e voltando aqui, mas espero que fique claro de entender. Se ela fizer mais 7 km aqui, né, somando, então, ó, vamos zerar. Eu vou escrever, eu acho aqui que fica melhor. O foco é 21 km, beleza? Beleza. O exemplo 3, com 3 treinos, tem 26 km de volume total e 10 km de treino forte. Espera aí que saiu aqui. Vamos só ajeitar aqui para que vocês vejam. Beleza. Ó, foco 21 km. A pessoa fez 3 treinos, 26 km de volume total e 10 km de treino forte. Beleza? Beleza. Não deu 80-20. Eu chuto que deu uns 40%. 40% de treino forte. E 60 leve. Beleza? Beleza. Agora, se eu pegar com essa pessoa e ela treinar 4 vezes, lembra, eu já coloquei minha sessão de qualidade e já coloquei minha outra sessão de qualidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o volume total dessa pessoa com o treino leve. Aí ela vai estar fazendo 4 treinos. Eu vou botar outro treino leve para ela de 7K, 26 mais 7, 33 km, sendo 10 km forte ainda. Na mesma preparação. Percebam que aqui já caiu para 30% de treino forte. E 70% leve. Já se aproximou mais, né? Daquilo que o pessoal defende como a métrica ideal do treinamento. Só que se aproximou porque a pessoa está treinando mais vezes. Não porque ela está fazendo aquilo que está seguindo os 80%. Porque a gente não pensa o treino primeiro pelo treino leve. Primeiro tu precisa colocar as tuas sessões de qualidade. Tu definiu o teu objetivo aqui, que a gente já falou que é a coisa mais importante que você quer melhorar. Você distribui pelo menos 2 treinos fortes da sua semana, respeitando esse objetivo, e o resto você vai preenchendo com os outros treinos, como a gente fez aqui, ó. São só exemplos. Pode ter semanas, por exemplo, que essa pessoa vai fazer esse mesmo volume, tá? Ou aumenta o volume. E aqui eu vou colocar para ela 6 tiros de 1000. Aumentou 1 km forte. E ao invés de fazer 1 km forte e 1 km leve, que deu 5 km total aqui, eu vou colocar para ela fazer 8 km forte, direto. Ela vai correr 2 leve, 8 km forte no ritmo de limiar ali, que tecnicamente é forte também, e 2 km leve. Pô, quase ficou 50% treino forte, treino leve. Claro que para outra semana, dentro da periodização, eu reduzo. Mas é basicamente dessa forma que funciona o treinamento. Primeiro, nós pensamos, vou colocar aqui mais uma vez para que fique claro.
Deixa eu aumentar aqui. Nas sessões de qualidade, antes de pensar na divisão do volume de treino. Se tu fizer isso aqui, pensando primeiro na qualidade das sessões, primeiro colocando as sessões mais importantes na tua semana, não tem importância que tu tá fazendo 40% forte, tu tá fazendo 50% forte. Se tu souber o que você está fazendo, montando essa periodização, tu pode fazer 50% dos teus treinos leves, aí 50% do teu volume leve, que você vai melhorar. O contrário não acontece. Imagina, então digamos que vamos colocar aqui, ó, para essa pessoa que fez 25 km, ela precisaria estar fazendo 4 km forte. Aí eu vou dar um estímulo para ela de 4 de 1 km em ritmo de 10 e ela só vai treinar leve na semana. Que ganhos reais ela vai estar tendo? Muito baixos, como eu disse. Estamos falando aqui de melhorar o seu desempenho da corrida, não de saúde. É outro ponto. Embora você tenha saúde, fazendo essa divisão aqui, o foco é em melhorar a sua performance. Perfeito? Perfeito. Então é isso que você precisa fazer. Você coloca essas divisões, respeita o quanto que o seu corpo tolera de cada uma das intensidades, tanto do ritmo de 10 quanto dos ritmos de 5, e aí você vai conseguir fazer um bom planejamento e vai conseguir alcançar os seus resultados. Então, sempre que você for fazer os seus treinos, pensa nisso. Primeiro, as sessões de qualidade. Espero que eu tenha conseguido ajudar a entender o porquê que você não deve fazer 80% dos treinos leves, nem deveria se preocupar com isso se você é atleta amador. Se você treina 3, 4 vezes na semana, você não deveria estar preocupado com isso. Primeiro você deve focar nas qualidades que você quer melhorar e depois você acrescenta os treinos leves. Lembra sempre, existe uma balança, existe uma questão mercadológica por trás de querem te vender um treino leve porque é mais fácil e porque está na moda. Mas a gente viu ao longo de toda a história que sempre depois que foi colocado o intervalado, foi uma das coisas que mais revolucionou o treinamento de corrida, mesmo aqui com reação da distância, como eu mostrei para vocês, mesmo com o foco na resistência, sempre o treino intervalado prevaleceu desde que ele foi criado aqui em 1920, por ali, com os finlandeses voadores. Espero que tenha te ajudado, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal para que eu possa estar trazendo mais vídeos para você.